Bem, pessoal, vou falar para vocês um pouco de transtorno de ansiedade, esse período pós-pandemia que a gente está vivendo, a incidência muito grande de algumas queixas e recorde global de número de pessoas com esse transtorno. Então, o que acontece só para você entender? Em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar algumas coisas, né? E as doenças que envolvem a mente, historicamente, não é de hoje, né? Sempre foram polêmicas. Por que eu digo que sempre foram polêmicas? Se a gente olha até o histórico da medicina, né? Muitas dessas eram debatidas quase do ponto de vista filosófico, né? Porque alguém tem uma ansiedade, e a gente olha nos primórdios da medicina, já tem características, já tem doenças descritas, com sintomas, né, da saúde mental. E aí quando a gente estuda a história da medicina, a história da neuro, né, da área que eu lido, né, a gente percebe que muitas dessas doenças eram tratadas como doença da alma, doença do espírito, né? Os termos técnicos que às vezes a gente usa hoje, muitos remontam a problemas até filosóficos, né? E até quando a gente fala dos próprios órgãos do cérebro, havia uma confusão muito grande. O tempo foi passando e a gente começou a perceber que o cérebro é um órgão como qualquer outro. E como um órgão como qualquer outro, ele tem sua função. E muitas das funções do cérebro, elas são funções da ordem emocional. E aí a primeira confusão, vou dar um exemplo para vocês. Se alguém infarta, tem uma pneumonia, tem um problema no intestino, descobre um câncer, ninguém vai pressioná-lo ou questioná-lo se aquela doença existe ou não existe. Ninguém vai dizer que você tem que ser forte para vencer. Todo mundo vai tratar com a medicação, vai procurar o médico. As doenças da saúde mental, não, uma confusão muito grande. Então eu canso de ter pacientes, não é uma nem duas vezes não, são todos os dias no consultório, todos os dias no hospital, né? Dos familiares, você nota tanto familiar como paciente, questionando se aquilo era um problema real, se aquilo é uma doença de verdade, ou se a pessoa tem que ser mais forte, ou ela está muito fraca, ou com força de vontade ela vai vencer aquilo. O que acontece? Cada doença ela tem a sua forma de tratamento. E realmente, as doenças que envolvem a saúde mental, você tem uma dificuldade, às vezes, dos pacientes entenderem como é diagnosticado. Vou dar exemplo para você, você vai entender. Se o coração está fraco, você faz um ecocardiograma, vai estar lá, função cardíaca reduzida. Você entende que aquilo é uma doença e tem lá o parâmetro do lado. Você faz o exame de sangue, o colesterol está alto, está lá mostrando. Você mede sua pressão, tem uma coisa muito objetiva para você ver. Eu faço uma ressonância e mostro um tumor para o paciente. Eu mostro, está aqui a imagem, ele entende que ele está. As doenças da saúde mental, elas não são assim. Então você precisa ter um checklist quase de queixas, de sintomas, você tem que pegar aquela informação do paciente e colocar toda essa informação para fechar o diagnóstico. Só que isso não faz essas doenças serem menos científicas. Os protocolos, os guidelines, né, os códigos internacionais de doenças são baseados em processos e protocolos científicos. Por mais que a forma de você ter aquela informação seja diferente, né, não é uma coisa tão que você vê lá o número exatamente, mas você preenche esses critérios diagnósticos. Né? E além disso, você precisa da informação do paciente e do familiar, que também é uma dificuldade grande, muitas vezes, porque se o paciente não procura ajuda, né, você não vai saber, e às vezes ele procura ajuda com uma certa desconfiança de que existe. Às vezes tem paciente que até questiona. Eu canso de ter paciente que fala assim, Júlio, eu acho que os médicos estão inventando muito ansiedade para todo mundo. Estou vendo tanta gente com ansiedade. O que eu falo? Eu falo assim, antigamente, a gente não tinha tanto conhecimento sobre essa doença, né? E não se falava tanto sobre essa doença. Só que sempre existiu. O ser humano, ele viveu e evoluiu num ambiente de pressão emocional. E essa pressão emocional deixava consequências. Só que, pela inexistência da relevância do tema, as pessoas não vão morrer a princípio, porque estão no quadro de transtorno de ansiedade, porque teve uma crise de pânico, mas isso piora a qualidade de vida dela. Então ela não vai morrer no momento que ela passa mal, que ela sente mal, mas aquilo vai tirando a qualidade de vida e a pessoa muitas vezes deixa de ter o prazer da vida, né? Então essas doenças são, em primeiro lugar, para vocês botarem na cabeça, relevante como qualquer outra doença. Número 2, para você estudar elas, para você aprender, para você ver que um remédio funciona ou não funciona com ela, você usa os mesmos princípios científicos que você usa para tratar um câncer, para fazer investigação e tratamento de um câncer, de um AVC, do que quer que seja. Só que os parâmetros que você vai usar para diagnosticar, elas são diferentes. E aí tem uma gama de profissionais, uma equipe multidisciplinar que vai lidar com esse paciente, vai envolver um psicólogo, muitas vezes, que vai ver, muitas vezes você vai precisar uma bateria de exames até do neuropsicólogo, né, que vai envolver o psiquiatra. Esse é o núcleo que vai tratar esse paciente. Mas eu, Júlio, neurocirurgião,
meu dia a dia eu vou lidar. Por quê? Porque é uma doença muito comum, 10% da população tem. Inclusive, o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo. Então, o paciente que tem ansiedade, eu explico para ele, eu falo assim, dificilmente vai morrer disso, né? Mas isso vai tirar a sua qualidade de vida. Então, você viver 20, 30 anos sem tratar um transtorno de ansiedade, com remédio que é seguro, que é eficaz, que é pesquisado, tudo isso, sem procurar um tratamento com psicólogo, que tem trabalho científico mostrando o impacto que tem a psicologia. Eu falo para o paciente, eu até abro às vezes meu paciente o UpToDate, um dos maiores guidelines, orientações e resumos médicos, está lá, comprovado, trabalho mostrando. Um paciente que tem um diagnóstico de tumor, imagina o que acontece na cabeça dele, ele tem um profissional que vai ajudar ele. Então, assim, por muitas vezes preconceito ou por ignorância, a gente não procura um tratamento de uma doença que vai limitar a sua vida, tá bom? Espero que tenha ajudado, desmistifique essa questão de que transtorno de ansiedade não existe, que é algo inventado, nada disso. É uma doença como outra qualquer, com diagnóstico, com tratamento, com necessidade de acompanhamento, muitas vezes crônica, e que você vai, muitas vezes, a partir de um diagnóstico, você vai ter que acompanhar o resto da vida. Às vezes vai estar melhor, às vezes vai estar pior, mas quando estiver pior, o médico vai te ajudar, muitas vezes com remédio, com medicação, vai melhorar a sua qualidade de vida, você volta a dormir melhor, você volta a se sentir feliz, você volta para a vida normal, o médico às vezes vai parar o tratamento, depois você vai passar um período bem, depois pode ser que você tenha uma outra crise, porque passou por um luto, passou por uma perda, e volta nesse ciclo. Tem jeito, doença como outra qualquer, tem gente que tem uma tendência maior a ter, outras não, e aí você vai lidar individualmente, tá bom? Espero ter ajudado.